E aí, tudo bem com vocês? A gente também está tudo bem. Desculpe a cara de sono, porque já é meio tarde e eu estou gravando agora, né? São mais de 11 horas da noite, então, né? Chega essa hora a gente fica com um pouquinho fica com sono, então, mas não tem importância, estamos aqui para isso. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito do rei Ezequias, que a lição diz que foi um rei bem sucedido. De fato foi. Desculpa, gente, mas vamos orar antes da gente entrar na lição propriamente dita. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque a gente pode aprender um pouco mais da Tua Palavra e podemos conhecer um pouco mais a respeito dos personagens que o Senhor colocou na Santa Palavra. Então, que a gente possa aprender um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor tem de lição para a nossa vida, para que a gente possa aprender não só com esse rei, que a gente um dia a gente vai encontrar na glória, mas também para que a gente possa mudar as nossas vidas em conformidade com aquilo que ele aprendeu e consequentemente nos ensinou. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, o Ezequias, a lição, o título da lição é Um Rei Bem-Sucedido. E o rei Ezequias foi um rei bem-sucedido. Ele reinou durante 29 anos em Jerusalém e ele assumiu o trono quando ele tinha 25 anos. Ele era filho de um rei chamado Acás. Acás era um rei que era totalmente desobediente a Deus, desobediente à lei, em tudo. Ele foi um rei absolutamente idólatra, em que ele fez o favor de colocar postes ídolos a deuses que não eram o Deus de Israel, no caso era Baal e Aserá. Ixi, nossa, vocês vão me perdoar, mas eu acho que eu vou bocejar bastante. Ele fez coisas que não eram apropriadas para um rei que era de Judá. No caso, ele simplesmente ele não destruiu, mas tirou todos os utensílios do templo e as pessoas começaram a adorar, né, ídolos. Inclusive ele casou com uma mulher chamada Jezabel, e aí vocês podem ler lá em Reis quem era Jezabel e o que aconteceu com ela, e também tinha o Elias, né, o profeta Elias, que enfrentou Jezabel. Perdão, gente, não era Acás, era Acabe. Eu estou confundindo as coisas, tá? Isaías, ele profetizou lá em Israel, não em Judá. Em Judá também. Mas, bom, Acás era um homem absolutamente fora do contexto de obediência das leis de Deus. E Ezequiel, provavelmente através da sua mãe, ele aprendeu a respeitar e adorar o Deus de Israel. Quando ele assumiu o trono, com 25 anos, ele
o texto bíblico diz assim: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Quando fala assim, Davi, seu pai, mas Davi não foi pai dele, mas Davi era o ascendente dele, então geralmente era, né, considerado assim, ele é pai, né, filho de Davi, né, no caso. Jesus era chamado de filho de Davi, mesmo Davi não tendo sido o pai dele. Então havia outras, veio atacando cada um deles, as cidades, até chegar perto de Jerusalém, com algumas centenas de milhares de soldados. O que Ezequias fez? Ele reforçou os portões e reforçou os muros, em caso de ataque, e cortou a provisão de água para que esse exército não tivesse água. Mas ele pegou e ele orou a Deus e colocou diante de Deus essa situação. Aí o que Deus falou para ele? Porque o Senaqueribe, quando ele mandava os mensageiros, e ele ficava desafiando o Deus de Israel, dizendo que o Deus de Israel não podia com os deuses deles, que tantas nações já tinham seus deuses, e ele foi lá e dizimou com essas nações, com seus deuses e tudo, e ele disse a mesma coisa, o que ele ia fazer, porque o Deus deles também não ia fazer nada. Aí o que Deus disse para Ezequias? Fica tranquilo, que eu vou, ele me desafiou e eu vou fazer o que deve ser feito. Então, quando foram para guerrear, o que Ezequias e o povo encontrou era um monte de gente morta, porque todos eles foram mortos, Senaqueribe fugiu. E eu não lembro do final da história dele, mas eu sei que ele foi morto também. Então, ele não prevaleceu sobre o Deus de Israel. Quem prevaleceu foi o Deus de Israel sobre ele. Ele desafiou, né? Então Deus foi desafiado e mostrou quem ele era. E assim, Deus protegeu Judá, né, desse ataque de Senaqueribe. Numa outra ocasião, ele ficou muito doente. E Isaías foi lá visitá-lo, né, porque ele estava muito doente. E Deus falou para Isaías que ele iria morrer com aquela doença. Nós não sabemos que doença que era. Mas aí, quando Isaías saiu, Ezequias virou para o lado da parede e orou, pedindo a Deus que lhe desse mais um tempo de vida. E chorou, porque ele, né, como Deus tinha falado através de Isaías que ele iria morrer, então ele chorou. Imagina você receber uma notícia que você vai morrer daqui a um certo tempo. Qualquer um choraria, né? Poderia entrar em desespero, poderia ficar deprimido, extremamente deprimido, né? Poderia se revoltar, mas Ezequias não, ele virou para o lado da parede, como diz o texto bíblico, e orou ao Senhor, pedindo mais tempo. E Isaías, quando estava saindo do palácio, descendo as escadas lá, Deus falou para ele: volta lá e fala para o meu servo Ezequias que eu estou dando para ele mais 15 anos. Aí Isaías ficou assim: mas será que é da minha cabeça ou será que é Deus que está falando? Aí ele virou para o Senhor e falou assim: Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, que a minha sombra recue tantos graus, não sei quando, não lembro quantos eram, recue. Imagina que fosse 4 horas da tarde, vai. Então a sombra já está mais longa. E aí
Isaías pediu para que a sombra dele recuasse. Então você imagina, você olha a sua sombra e ela vem para trás, praticamente chegando em horários mais cedo. Só ela, mais nada. E assim aconteceu. Aí Isaías de bate-pronto voltou e foi lá. Olha, você orou a Deus e Deus lhe concedeu mais 15 anos. E assim foi. Então esses são duas coisas assim que, por Ezequias ter sido uma pessoa tão fiel a Deus, que Deus o abençoou. Né? No caso de Senaqueribe, mas no caso ali, Senaqueribe enfrentou o próprio Deus. E no caso dele, na doença, ele pediu a Deus que Deus fosse misericordioso com ele, que lhe desse mais tempo de vida, e assim foi. E aí? E como é que fica a nossa situação? Como é que é a nossa vida diante de Deus? Será que nós somos como Ezequias, que vamos ali diante de Deus e no Natal, quem é que a gente comemora? Tá? A Vilma perguntou para mim hoje quem foi que inventou o Papai Noel. Né? De onde veio essa ideia do Papai Noel? Essa ideia do Papai Noel veio da Coca-Cola. Né? Então Papai Noel não tem nada a ver com Jesus, tem a ver só com a Coca-Cola. E tem uma boa entrada de ano, um bom ano novo. Eu espero, né, que 2021 seja muito melhor na vida de cada um de nós, nesse país em que vivemos. Tá? Deus abençoe vocês.